Oi, gente, bem-vindos ao segundo vídeo de App Router. Simbora, eu quero fazer um panorama geral. No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre o que é o App Router e a gente focou principalmente na questão das rotas. Então a gente falou como que funciona a questão das rotas dentro do repositório Next, como fazer um grupo de rotas, o que são rotas dinâmicas, por que a gente usa elas, por que elas são importantes, por que as rotas no geral são importantes. E aí nessa aula, então, como eu falei na primeira aula, a gente vai tratar sobre Server Components e Client Components, que vocês já tiveram um grande spoiler na videoaula do Paulo de React. Mas é que essa questão de servidor e cliente e tudo mais tem tudo a ver com o que ele estava falando, com a questão de componentes do React e tudo mais. Então a gente vai falar isso, basicamente o resuminho da aula vai ser introduzir um pouco isso, depois falar da questão da relação cliente-servidor, depois falar especificamente de Server Components, faço as vantagens, os tipos de renderização que a gente pode ter dentro desse mundinho. E depois falamos do Client Components, as vantagens e algo que eu esqueci aqui de falar, mas enfim, a gente vai dar um panorama geral mostrar uma tabelinha para vocês comparando esses dois, Server Components e Client Components. Mas vamos começar. Eu queria começar com uma definição, né? Que eu tenho muito. A gente tem muito falado de renderização, de renderizar. E o que seria renderizar? Renderizar é justamente pegar o código. Então, eu escrevi aqui, sei lá, algum código. Você vai pegar isso e vai fazer isso transformar em uma interface de usuário, em uma UI. Então, no nosso... deixa eu abrir aqui o negócio que eu esqueci de abrir. Mas, bem de buenas, dá um clear, dev. Então, aqui no nosso querido localhost, eu escrevi aqui o código para ele ser aqui no page.txt. Eu escrevi esse código e a partir desse código ele tá me retornando isso daqui, né? Uma página que o cliente vê, que eu como cliente estou vendo agora, um opa bom. E é basicamente isso, está renderizando, que é justamente essa transformação do código para a interface. E dentro do Next, né, dentro do React e consequentemente o Next, a gente consegue ter essa renderização meio que por duas facetas. O client side, que é a questão do cliente, e o server side, que é a questão do servidor. E aí, para entrar nesse mérito, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a relação cliente-servidor. Então, olhem aqui essa questão desse meu mapa mental aqui. A gente tem um cliente aqui, que ele tem o seu notebookzinho, o seu browser. Temos um servidor, que é onde você vai estar armazenando o seu código, né? E o código-fonte. E aí, qual que é essa relação, né? O cliente, eu tô aqui e eu quero ir na Riachuelo. E na Riachuelo eu quero pesquisar alguma coisa. Então, eu fui aqui no meu browser, fui aqui no meu notebook, pesquisei na Riachuelo infantil, que eu vou ter uma festa, quero comprar alguma coisa pra minha afilhada. E aí, ok. E aí, aqui no meu browser eu pesquisei infantil. E na hora que eu pesquisei infantil, esse browser vai lá pro servidor e falou: servidor, a tchutchuca aqui quer pesquisar infantil, tu pode fazer esse bom pra gente? Aí o servidor falou: pesquisar infantil? Então deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho instaurado aqui no meu código-fonte o que deve acontecer quando ela faz essa requisição de pesquisar infantil. Aí o código-fonte não, quando ela clica em pesquisar infantil aqui, é pra aparecer essa página aqui com esses cards e tudo mais, essas fotos e tudo mais, e é isso que tem que aparecer, servidor. Manda lá pro browser, por favor. Aí o servidor falou: browser, tá na mão, cara, é isso aqui que tem que aparecer. Aí vai aparecer aqui na nossa telinha que o cliente vai ficar o quê? Feliz. Estou feliz, vou comprar a minha, sei lá, jardineira de criança. E é basicamente isso que acontece. E é a partir desse panorama que a gente tem toda essa relação de cliente e servidor. Então o cliente faz uma request, uma requisição,
no browser, né? No browser. E esse browser vai mandar para o servidor. Aí falando, ó, a gente tem essa requisição. Ele vai chamar o servidor. O servidor vai responder a requisição mandando justamente a interface de usuário, que é o que a gente está vendo aqui, né? Que a gente apertar aqui infantil, a gente recebeu essa página, essa interface de usuário para a gente interagir. E isso é de acordo com o que a gente foi pesquisar, de acordo com o código-fonte, o que ele acha apropriado mandar pra gente, né? E aí ele retornou aqui pro nosso browser, a gente conseguiu ver tudo mais, cliente feliz. É basicamente isso. E beleza. Essa é a relação do cliente-servidor que eu queria mostrar pra vocês. Agora vamos pro próximo tópico, que seria de Server Components. Beleza, agora partindo aqui para a questão do Server Components. O que é o Server Components, né? Qual que é a proposta dele? A proposta dele é justamente você renderizar interfaces de usuário diretamente no servidor. Então elas serão renderizadas e armazenadas no servidor. E por que diabos você gostaria de fazer isso, né? Quais são as vantagens de ter esse tipo de configuração? E as vantagens, gente, eu quero que você tenha uma palavra em mente, que é questão de performance. Server Components, vocês têm que pensar em Server Components, pensei em performance. E por quê, né? Porque a gente viu aqui que tem todo um ciclo de relação de cliente-servidor. Então, tem toda uma questão, todo um tempo que demora, toda uma performance, toda uma requisição de dados e tudo mais. Então isso demora um tempo e vocês sabem, tipo, o quanto um site é complexo. Então, quanto mais complexo o site, é mais difícil deixar ele performático, deixar ele rápido, deixar ele funcional e tudo mais. Então, Server Components é performance. E o que a gente vai estar vendo nessa questão do Server Components? A gente vai estar vendo Fetch Data, que é justamente buscar dados, pegar dados, que esse Server Component vai fazer justamente com que diminua o tempo de busca desses dados. A gente vai estar pensando também em questão de dados sensíveis, manuseio de dados sensíveis, como tokens de autenticação, senhas e tudo mais. Essa segurança de dados o Server Component também oferece. E a gente também pode pensar na terceira vantagem, que como as interfaces de usuário são armazenadas dentro do servidor, algumas requisições que são feitas constantemente, como por exemplo aqui, tipo assim, você sabe que o usuário, ao entrar aqui, tem a possibilidade de clicar nisso daqui, né, nessas rotas, etc, por exemplo. Então são requisições que são feitas constantemente. Se você quer que o usuário ele navegue nas abas do site. E você pode, ao invés de ficar mandando várias requisições sobre isso, tipo, tá indo pra cá, manda requisição, tá indo pra cá, manda requisição. Você pode ter um banquinho de dados, né, uma partezinha em que você armazena esses tipos de requisições mais clássicas, esses tipos de requisições que são feitas várias vezes. E aí não gasta tanto tempo, porque você já tem, é como se, acho que em APC a gente estuda muito isso, né, na hora que a gente vai estudar, sei lá, dicionários ou listas, que acho que Fibonacci é um bom exemplo. No Fibonacci, eles mostram as evoluções do código. O primeiro código que você faz é um código todo lascado, né? É sempre assim. É um código que tem cheio de if, você tem que sempre ir mandando o negócio. E aí, quando você vai evoluindo na questão do código, você vê que, eu posso armazenar o Fibonacci de 0 aqui nessa lista, por exemplo, ou o Fibonacci de 1, que sempre quando eu vou pegar o Fibonacci de, sei lá, 1340, o Fibonacci de 1 e o Fibonacci de 0 vai aparecer. Então eu posso já ter esse dado armazenado para eu não precisar rodar o código. Então Server Components é sobre isso, é sobre o querido código de Fibonacci. E um exemplo interessante do Server Components que eu posso mostrar aqui para vocês a gente vir aqui na barra de pesquisa. A barra de pesquisa, o usuário ele pode escrever o que ele quiser, o que ele der na dele. Se ele quiser escrever Roberto Carlos aqui, eu posso. E como que o desenvolvedor vai pensar que eu posso escrever Roberto Carlos, sabe? Então isso é algo que vai além do que o dev tá pensando. Então eu vou escrever Roberto Carlos,
quando eu escrevo Roberto Carlos, ele tem que buscar o dado, buscar no banco de dados dele. Cara, a gente tem alguma coisa em relação ao Roberto Carlos, então eles vão buscar lá no banco de dados deles e falar, caramba, a gente não tem. Então manda pra ela que a gente não tem. Então é tudo uma questão de performance, sabe? Tipo, é uma questão de eu estou buscando algo e eu espero algo em retorno e eu quero que esse algo que apareça pra mim, entendeu? É uma questão de funcionalidade. É uma questão de... Enfim, performance. Essa é a palavra do dia, galera. E aí, falando sobre as vantagens, agora a gente pode falar também de tipos de renderização. Aí, beleza, vamos falar dos tipos de renderização. Dentro do Seven Components, a gente tem 3 tipos de renderização. A gente tem a renderização estática, que é a renderização padrão, renderização dinâmica e a renderização por streaming. E quais são as diferenças, né? A renderização estática, como o próprio nome diz, são rotas renderizadas em build time, que são rotas renderizadas quando o código compila. O código compilou, é isso aqui que a gente tem. A gente tem, o código tá funcionando, tá rodando, rodou o código, é isso que a gente tem. E a gente tem também, ou além de build time, a gente pode, as rotas podem ser renderizadas em runtime, que é a partir do momento que você run, né, que você clica e você quer receber alguma ação. O código tá correndo, o código tá funcionando. E esse runtime é após a revalidação dos dados, que é após... Então, por exemplo, eu quero... eu cliquei aqui para atualizar o banco de dados. Cliquei aqui, ele vai atualizar o banco de dados está atualizado, ele está compilado, então ele está aqui. Então, esse runtime. E por que isso é interessante, né? E nessa questão da renderização estática, a gente vai ter muito a questão dos landing pages, que eu acho que é uma das páginas do projeto final de vocês vão ter que fazer uma landing page. E a landing page, ela vem justamente com essa proposta de ser estática. Ela já está pronta para o usuário. Ela não precisa rodar nada não precisa fazer com que o usuário faça alguma request para ela aparecer. Ela tá lá, ela aparece para você. E um exemplo aqui, né, eu quero só frisar aqui, tipo... enquanto vocês vão construindo o site de vocês, o projeto de vocês vão perceber que você vai mesclando várias coisas, né? Então você vai mesclando a questão de server component com client component, com, enfim, renderizações e tudo mais. Isso é normal, tá? As coisas misturadas. Mas aqui, quando a gente clica, vamos aqui no site da Riachuelo, né? E a gente clica aqui na Riachuelo, vocês podem ver que a navbar, ela permanece aqui, ela tá renderizada. Ela é algo que não vai depender... do que o usuário, dos dados do usuário, ou vai depender de algum tipo de request do usuário. Ela tá aqui, ela é assim, ela vai permanecer assim. Então é um bom quesito. Então, para frisar, assim, então a renderização estática é útil quando você não tem algum tipo de dado do usuário, quando você não tem algum tipo, o do usuário não precisa botar o nome dele para funcionar, ou não precisa fazer alguma requisição, com dados que ela funciona com dados que são disponíveis a partir do que a gente já bota o código para rodar. Isso que é a renderização estática. Agora, a renderização dinâmica. Renderização dinâmica, como o próprio nome diz, é dinâmico. Então, ele precisa de uma movimentação, né? Ele precisa de algum esforço. E esse esforço, ele vai vir a partir de algumas coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem os nossos cookies. Os cookies, quando você entra no site, né? Ele fala, você permite cookies? Eu permite. Ou questão também de parâmetros, né? Eu falei mais cedo no vídeo, eu usei a questão aqui da barra de navegação de pesquisa, né? Barra de pesquisa. Então, aqui eu estou buscando um parâmetro, né? Vestido feminino, é um parâmetro que eu estou passando aqui para ele e ele precisa me renderizar alguma coisa em resposta a isso. Então, esse é um tipo de renderização dinâmica, por exemplo. Ou também, enfim, essas coisas. São renderização dinâmica, é uma renderização que precisa de um dinamicismo mesmo, né? De dados, ele precisa que você cite alguma coisa para ele buscar. Ele precisa de dados que não estão dentro do banco de dados dele, sabe? Tipo, quem diria que eu ia aqui vir pesquisar Roberto Carlos?
Quem diria? Ninguém diria. Eu tô dizendo agora. Entendeu? Então são requisição de dados que não estão armazenados. O Roberto Carlos não está armazenado no banco de dados da Riachuelo. É algo que eu busquei. Então, essa é a questão da renderização dinâmica. Então, a última renderização é a renderização de streaming. E essa renderização de streaming, ela é meio que o que já estava acontecendo aqui na Riachuelo, para ser sincera, que é uma renderização que ela vai te dar migalhas. Essa é a minha analogia de hoje, entendeu? Ela vai te dar migalhas. Ela pensa, cara, a gente tem uma página, que é uma página, pode ser uma página muito pesada, cheia de imagens, cheia de animações e etc. Então vamos dando pro usuário pequenas coisinhas que a gente já pode ir renderizando e já pode ir mandando pra ele não ficar esperando, pra ele não ficar impaciente. Então a renderização por streaming é justamente para você dar uma fluidez de interface de usuário pro cliente, né? É para você ver para você oferecer para ele como se fosse, calma, a gente já te entregou isso. A gente já te entregou isso. É entregar partes da página enquanto toda a página não carrega ainda, entendeu? Então, por exemplo, a gente vê aqui na Riachuelo, olha, já entregou aqui um Riachuelo, aqui um frete, entendeu? Ele já vai entregando pequenas coisas. É bem sutil, é uma sutileza que te traz um conforto, entendeu? Se fosse uma página que ficar carregando e tudo mais, que não tem nada, é só uma página em branco que tá carregando tudo, você meio que fica impaciente, entendeu? Então esse que é o Pro Streaming, e o App Router, por default, né, por funcionalidade, por configuração padrão, ele já te permite essa renderização por streaming. Quando eu boto aqui quando a gente criou o repositório, a gente já vem com esse layout, page. Se você já dá um PNPM dev, você já percebe isso. E acho que é basicamente isso sobre a questão dos tipos de renderização. Vamos então para a questão de Client Components, o último tópico da aula. Simbora. Então, beleza. Partindo para a questão do Client Components. Se no Server Components a gente tem a questão da performance, a questão da gente buscar algo, a gente querer isso rápido, a gente querer ver uma coisa funcional, ver algo que, tipo, condiz com o que eu estou buscando. No Client Component a gente vai pensar na palavra interatividade, de ser interativo com o usuário. Então, no Client Component, qual que é a questão, né? Ele busca escrever UIs interativos que são pré-renderizados no servidor e utilizam do JavaScript, né? Do código JavaScript, para fazer essa interação com o usuário. Então, isso aqui o Paulo falou muito nas aulas de React dele, porque ele usou os hooks. Os hooks são um grandíssimo exemplo do que é o Client Component. Os hooks são ferramentas que a gente usa justamente para criar essa interatividade com o usuário, né, por meio do navegador. Então, por exemplo, tenho aqui na Riachuelo um carrossel. Nesse carrossel, eu clico aqui nessa seta, muda a página, muda a imagem. Eu clico de novo, muda a imagem. Eu clico aqui nessa bolinha, muda a imagem. Então, isso está querendo dizer... Eu quero que o cliente interaja comigo, entendeu? Eu quero que o cliente se divirta no meu site, entendeu? Eu quero que ele faça as coisas. Quando você bota o cliente para fazer as coisas dentro do seu site, ele torna... Ele prende a sua atenção, sabe? Você tem a setinha aqui, prende sua atenção. Você quer saber o que acontece. Você quer saber para onde vai isso e tudo mais. E além dessa questão de hooks, né, essa questão de citar alguns hooks que o Paulette falou, um clique, você clicar, ele mudar a imagem, você ir aqui no Forms, aqui no Vixe Maria, criar a conta aqui. Você tem um Forms aqui que você vai digitando suas coisas, vai aqui, é uma interatividade. Ele tá falando, cria uma senha, eu tenho que vir aqui escrever minha senha. É uma coisa interativa, e a partir do que eu vou clicar aqui, ele vai criar um usuário para mim. Mas é uma coisa que a gente usa alguns hooks, que a gente usa state. Aqui no Carrossel é um bom exemplo. Carrossel, ele tem a questão do one click aqui na setinha. Você tem a questão do use state, que ele tá mudando a imagem aqui. Esse tabloide aqui é como se fosse uma div, né? É uma tag que ela tá mostrando uma imagem. E ela mostra uma imagem por vez.
eu clico aqui, ela tá me mostrando essa imagem. Então o estado dessa imagem mudou, né? Que agora não é fragrâncias, agora é esse trem aqui de almofada. Os state e os effect, quando o Paulo usou lá também a questão do forms, on-change, enfim, esses hooks que o Paulo mostrou na questão do React, tem muito mais. Gente, tem muito hook de React. Vocês podem ir brincando com isso. E além disso, também, outro exemplo, assim, outra vantagem do Client Component, além desses usos de hooks e da interatividade, a gente também tem a interatividade em questão à localização, por exemplo. Então, quando você vai aqui no Maps, no Maps, e ele te pede aqui, você tem como me fornecer a localização de... Cadê a minha localização? Tô por aqui, ó. Tô no Guará City. A minha localização é uma coisa que ele teve a partir do meu browser. Então, como que ele tá sabendo da minha localização, né? Ele tá sabendo da minha localização porque o meu browser, a API do meu browser, forneceu isso pra ele. Porque é o que eu estou usando aqui forneceu isso pra ele. Então, uma das vantagens também do Client Component é usar APIs que você tem no seu browser. Então, APIs do seu browser, os hooks, tudo isso cai no colo da interatividade, lembre disso. Server Component, Performance, Client Component, interatividade. E aí um dos exemplos que o Paulette usou na aula dele foi a questão do contador, né? Que você ia apertando mais, ele ia somando, enfim, a interatividade. O usuário ia apertar o mais. Essa aqui, questão daqui também do carrossel, outro exemplo de interatividade. Eu clico aqui na bolinha, ele vai para a primeira imagem. Eu clico na segunda, ele vai para a segunda imagem. E tem isso. E aí eu quero lembrar uma coisa que eu falei pra vocês na aula passada, que quando a gente cria um page.tsx aqui, ele por default é server component. E como que você pode fazer com que ele vire client component? Você vem aqui no início do arquivo, vai escrever essa diretiva aqui, use client. Escreveu use client aqui, ele vira client component. E assim, automaticamente, né? Você escrever aqui, ele vai virar. E é basicamente isso, bem simples. E eu queria dar uma dica pra vocês, porque vocês já passaram dessa parte do CSS, do Figma e tudo mais. E então vocês já sabem mais ou menos como é que vai ficar. Vocês já vão, nessa parte dos códigos, vocês já vão saber mais ou menos o que o seu site vai proporcionar para o usuário, o que ele vai fazer, quais são as funcionalidades e tudo mais. E quando vocês forem criando o site, criando as páginas, pense no que ela vai proporcionar e no que ela precisa, né? Então, a gente está aqui na homepage. O que essa homepage da Riachuelo precisa? Ela precisa de um carrossel que fique atualizando as imagens, mostrando promoções, por exemplo. Então, um carrossel. Atualizar a imagem que mostra. Atualizar a imagem e os state. E os state, ele atualiza o estado de uma imagem. Então, se a imagem aqui é de meu São João, agora é de fragrâncias, que é uma nova imagem. Eu vou ter nesse carrossel, vou ter uma seta, por exemplo. Tem uma seta aqui, essa seta, eu preciso que ela faça alguma coisa quando eu clico nela. Eu clico nela, ela vai pra outra imagem. Eu clico nessa bolinha, ela vai pra outra imagem. Pra primeira imagem, né, no caso. Então, pensem, tipo, antes de vir pra código ou alguma coisa assim, pensem no que cada questão, cada componente precisa. E aí, quando você pensa isso, você pesquisa, gente. Você pode pesquisar aqui, hooks React. Usem na nossa documentação. Quando você já tem bem estruturado o que precisa, fica mais fácil de vocês montarem um código de fato, sabe? Usarem JavaScript e TypeScript para entender, para fazer virar realidade o que vocês estão pensando na sua cabeça, entendeu? Quando você só vai criando código assim, meio louco, fica muito mais difícil, vocês vão ter muito mais problemas. Então, já pense isso antes, tipo, põe no papel, põe no Figma, põe sei lá onde. O que você espera que as coisas façam. E depois vai pesquisando na internet. A internet é nosso melhor amigo, como deve.
deu problema, pesquisa na internet, usa o Stack Overflow aqui pra resolver as suas biriguinhas. Ou pergunta pra gente também, que é instrutor, porque muitos problemas também são repetidos, né? Muitos erros que que vocês têm são erros que a gente teve também. Então, estejam avontes para isso. E aí, no final aqui, eu queria mostrar para vocês, aqui no Next, a documentação do Next, que é o que eu usei para fazer essa videoaula. Aqui eles têm, nessa parte de Building Your Application, né, criando sua aplicação, nessa parte de renderização, eles mostram aqui essa tabelinha. Que essa tabelinha, ela funciona justamente mostrando a diferença do Server Component com o Client Component. Então, Fetch Data, se tem alguma busca de datas, é Server Component. Se tem algum acesso de back-end, é Server Component. Se tem alguma coisa, informação sensível, né, de token ou tudo mais, Server Component. Dependências grandes, Server Component. Aqui, interatividade, on-click, on-change, que a gente está falando, Client Component. Os state, os effect, Client Component. Browsers de API de browsers, né, Client Component. Hooks customizados, Client Components, enfim. Essa aqui é uma tabelinha que eu quero mostrar para vocês, só para dar um panorama geral do que a gente falou aqui hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer coisa, pode me buscar. Tentarei responder o mais rápido possível. E eu sugiro também que vocês vejam essa documentação do Next, que foi o que eu usei para minha aula. Então, principalmente essa parte de routing, que é a aula 1, e a parte de rendering, que é a aula 2. E também a gente tem o nosso querido docstruct.tj, que na stack principal vocês têm aqui no Next. Aqui mostra tudo do Next, gente. Tipo, o que é o Next, aí, enfim, já dando uma pincelada. Iniciando um projeto, como aquilo que o Paulo mostrou na aula dele de React. E aqui a gente já tem a questão do App Router, que tem as rotas e tudo mais. Esse aqui é da aula 1. E da aula 2 é mais dessa parte de renderização, caching e otimizações. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer coisa é só falar. Beijos.